Graça e paz, povo abençoado, família Pastor de Manaus. Nós estamos chegando até a sua casa neste Tadeu, no nosso Tadeu da Alegria. Estamos mais uma vez nessa terça-feira para trazer uma palavra ao seu coração. Para você, meu querido líder de celular, supervisor de distrito, área setor, Deus te abençoe grandemente. E estamos nessa terça-feira poderosa, o Tadeu da Alegria chegando até você, meu querido irmão, meu querido amigo, irmão, que você vai estar ouvindo, talvez de outra igreja, porém, estamos aqui para servir você, amém? E eu quero orar por você nesse momento. Prepara seu coração, nós vamos estar ouvindo uma palavra poderosa aqui, para preparar o povo de Deus, esse grande exército que Deus tem levantado, em nome de Jesus. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma terça-feira de nós estamos aqui, Senhor Deus, trazendo o Tadeu da Alegria, assim, chegando até a casa dos meus irmãos, dos líderes abençoados, meu Pai. Muito obrigado, nós pedimos uma bênção especial para todos, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, boa noite a todos vocês e bem-vindo ao Tadeu da Alegria. E queremos que você ouça essa mensagem aqui. Antes da mensagem, nós temos um momento de louvor. Vamos louvar ao nosso Deus. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida. Estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem, traz a ordem em meio ao caos. Adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte, digno é o Cordeiro de Deus, Ele venceu a morte. Digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que
sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Graça e paz, boa noite a todos, nossos líderes de excelência, nossos supervisores de área, supervisor de setor, supervisor em treinamento. Essa é nova, não, tem supervisor sendo treinado. Fruto de um líder bem sucedido é ter um supervisor que vai ser o seu sucessor, né? Nós não multiplicamos células, nós multiplicamos líderes. Então esse é o nosso lema, essa é a nossa conquista. Se você ainda não tem um supervisor aí que seja seu sucessor, eu sugiro que você treine, convide ele para estar junto com você, leva aí para a sala da sua casa para assistir o Tadel junto, fala para ele: estou investindo na sua vida, eu vou gastar tempo com você. Queridos, eu quero repartir uma palavra justamente para a nossa liderança. Essa palavra não é uma palavra que traga tantas novidades, mas ela tem princípios que não se abalam, e esses princípios que sustentam a vida de um líder, principalmente nesses momentos tão difíceis. Estamos vivendo, sim, tempos muito difíceis, mas tempo de desfrute e de crescimento, né? Não há como crescer se não tivermos esses momentos difíceis, essas crises. E eu digo para você, não há nenhum crescimento sem uma crise violenta. Não se pode dizer que um bebê que completou a gestação de 9 meses pode permanecer no ventre da sua mãe, porque seria uma irresponsabilidade, morreriam os dois. Mas se tivéssemos como fazer essa pergunta para ele, certamente que ele gostaria, por conta do conforto de tudo que ele tem. Mas esse é um tempo de sairmos da zona de conforto e entrarmos nesses princípios. Quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Essa mensagem seria muito interessante para o domingo da Páscoa, né? Mas tem princípios aqui maravilhosos. Eu quero falar sobre o tripé da visão MDA. Eu quero trazer isso à sua memória, líder. Lucas 24, eu quero ler a partir do versículo 13. E eu vou lendo e a gente vai parando para que a gente possa pontuar esses princípios. Eu espero que você já o conheça. Se ainda não conhece, anota e viva em cima disso com a prática, né? O tripé da visão MDA, o modelo, a sustentação, os fundamentos, os alicerces. Esse é um tempo que nós estamos precisando de fundamentar, né? O pastor Cote já dizia que o problema da igreja brasileira não é o crescimento, não é as pessoas que estão vindo, mas é o fundamentar dessas pessoas, são as bases elementares. Pedro vai dizer que tem que se desejar o leite genuíno, a palavra genuína, os princípios básicos tem que ser um desejo para o nosso coração, para que a gente possa ter sustento, firmeza. É necessário ter esses princípios, né? Mateus 7, 24 ao 27, ele vai dizer que o homem sábio construiu a sua casa, alicerçou ali na rocha, não foi como aquele homem que construiu na praia. Então, todo o trabalho de um supervisor, de um líder de célula, de um auxiliar, de um anfitrião, ele não trabalha em vão. Paulo vai dizer, eu não caminho, eu não corro sem meta, eu não luto desferindo golpes ao vento, né? De qualquer jeito. Ele diz, todo atleta que vai correr, são vários atletas correndo e todos se preparam, mas um somente vai chegar. E ele diz, eu corro não sem meta, mas eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, meus olhos estão postos no Cristo, eu não perco o foco.
Queridos, esse é um tempo onde as circunstâncias estão querendo roubar você do foco. Eu estava esses dias lendo um livro do John Maxwell, eu ganhei uma coleção desses livros, muito, muito bom. E esse livro, ele fala de como que um homem, né? Você já ouviu aqueles caras no circo que doma leão? E é impressionante, porque ele diz que estava aí no circo desse olhando e ele viu de repente o domador virar aquela cadeira numa forma, numa posição que dava para ver as 4 pernas dessa cadeira e ali aquela frente com algumas fitas que davam uma visão meia turva. E ele perguntou qual o segredo para domar aquele leão. E o domador disse: quando eu coloco a cadeira virada e ele vê as 4 partes da cadeira, ele perde o foco. A visão dele fica dividida, porque são muitas imagens, muitas direções, muitos ângulos. Então, hoje é um tempo de nós focarmos. Hebreus vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então, estou te dando essas referências, essa fala, como introdução para nós entrarmos aqui. No versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, domingo de ressurreição, 2 discípulos, olha só, eles eram discípulos, eles eram pessoas que aparentemente haviam sido fundamentadas, discipulado por Jesus. Mas olha o que está acontecendo, um tempo de angústia, um tempo de dificuldade, um tempo onde a promessa que havia sido feita da ressurreição para aqueles 2 discípulos não havia se cumprido. E o que acontece? Quando algo parece que não está se cumprindo, quando parece que aparentemente você não está vendo, eu não vi ainda concretizar, eu não toquei, eu não coloquei as mãos, você fica desesperado. Foi o que aconteceu. E a Bíblia vai dizendo que eles estavam indo para onde? Para uma aldeia chamada Emaús. O que é Emaús? Emaús é lugar plano, é lugar que não tem declive, que não tem aclive, que não tem montes, que não tem obstáculo. É um lugar de um momento muito agradável, é um momento que não tem desafios, é um momento de se acomodar, é de pendurar chuteira, de descansar e dizer, nós precisamos desse lugar. Então, coloca isso para o seu coração, líder de célula, anfitrião. Não é um tempo de acomodar e pendurar chuteira, mas é um tempo de entender, há uma promessa, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando em nome do Pai, do Filho e fazendo discípulos. Nos tempos difíceis nós também nos esforçamos para cumprir essas promessas. Não é tempo de ir para Emaús, porque em Emaús não acontecem coisas novas. Em Emaús você não mostra seu potencial. Esse é o tempo de você, líder de célula, supervisor, desenvolver e mostrar todo o seu potencial, que não é pouco. A Bíblia diz lá em Isaías que o menor virá a ser 1000. E lá naquele tempo é um tempo difícil. Então aqui também fica uma lição. Não é tempo de deixar Jerusalém e seguir para Emaús. Agora olha o que acontece. Diz assim: esse lugar ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E aqui no versículo 14 eu vou pontuar o primeiro ponto que eu estou chamando de discipulado, o primeiro tripé da visão MDA, discipulado. Irmão Cláudio, nós já sabemos disso. Pois é, mas eu quero aqui destacar alguns segredos que aconteceu na história desses 2 discípulos. Olha aí o que diz, versículo 14: e iam conversando, ou seja, eles iam partilhando, eles iam trocando experiências de sofrimento, de decepção. Quantas vezes nós pensamos que a experiência do discipulado é só troca de desesperança, de decepção. Eu estou tão angustiado, né? Não, isso não é discipulado. Isso é apenas manutenção da alma. Discipulado não é só dar manutenção na alma. Discipulado é vida no espírito. Discipulado é transferência de vida, e transferência de vida existe um pix espiritual que só pode ser feito no espírito. Não dá para fazer na alma, não dá para fazer só com sentimento, com emoções, querido, infelizmente.
eles iam conversando a respeito de tudo. Às vezes o cara encontra no discipulado, conversa a respeito de tudo: futebol, a luta, o UFC, o Zé Aldo que perdeu, o Vasco que caiu, e está achando que isso é discipulado. Eles iam conversando acerca de tudo, eles iam lambendo feridas. Desculpa aí essa expressão, mas às vezes tem uns tipos de discipulado que é só para lamber ferida, é só sofrimento, é só dores. Ah, menina, minha célula está tão ruim. Aí o outro diz: ah, a minha está pior, você nem queira saber, só tem 2 membros, é eu e a minha esposa. Como se não bastasse a quarentena junto com ela, agora até na célula só dá nós 2, eu vou abrir mão. Não, não é isso. Não se trata somente disso. Agora, olha só o que vai acontecer no versículo 15. Aqui está um segredo para o discipulado. Enquanto iam conversando e discutindo, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Esse é o segredo do discipulado. É trazer Jesus para dentro dessas circunstâncias que você não dá conta. É trazer Jesus para dentro dessas situações que o discipulador também não sabe o que fazer. Porque muitas vezes, querido, deixa eu te dizer algo aqui: discipulado não é só trazer essas coisas ruins que está aí pairando no seu coração. Provérbios 27, versículo 6 diz que leais são as feridas feitas pelo companheiro fiel. É melhor se abrir uma ferida, né, leal, ser sincero, ser transparente, dizer: cara, você está partilhando já há muito tempo, só sofrimento, só dor, eu não sei te ajudar nisso, eu também não estou legal. Vamos gastar um tempo aqui trazendo Jesus para dentro disso. Esse é o segredo. Jesus entrou no meio. E eu te digo aqui uma coisa, querido: tem horas que, se tratando nos níveis de discipulado profundo, tem horas que só o conselho não dá certo. Não adianta aconselhar, não adianta dizer: faz isso, faz aquilo outro, tenta isso. Você já tentou orar, já tentou jejuar, já tentou ir para a noite de glória, já tentou isso, aquilo. Não, tem horas que o conselho não funciona, tem horas que tem que trazer, e sempre vai ser assim. Há de se trazer o Cristo e esse ressuscitado para dentro. E eu digo para você, Ele, Jesus, é o mais interessado em fazer parte dessa primeira coluna do tripé da visão, que é o discipulado. Se Ele não está fazendo parte, simplesmente você está gastando tempo, você está perdendo muitas das vezes tempo. Agora, continua comigo para ver o que acontece quando Ele, Jesus, entra. E diz assim, versículo 16. Versículo 15, eles estavam discutindo, Jesus aproximou. No 16 diz assim: porém os olhos dele estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha só, você está notando algo? Os olhos espirituais estavam impedidos, porque Jesus já está no corpo glorificado. Tem coisas dentro do nível de discipulado profundo, querido, que às vezes está muito obscuro. O cara não consegue, a mulher quer ir embora de casa, quer deixar o marido, o discipulador está desesperado, se descabelando, querendo tratar aquilo no nível só da razão, do intelecto, da emoção, da técnica. Ah, eu li um livro que dizia isso. Querido, essa história não dá certo. Isso às vezes não funciona, porque não é só técnica. O cara está se afogando, está morrendo, aí você diz assim: ei, espera aí, eu vou jogar para você aí um livro que fala das 10 técnicas de aprender a nadar. Segura! Não é assim, querido. O cara está morrendo, o cara está se afogando, a mulher quer ir embora, a mulher já está com as coisas arrumadas, o cara também já até tem uma outra pessoa. E aí você vai fazer o quê? Não tem técnica que se resolva isso. Você tem que trazer ele para dentro, porque a questão é muito maior, a causa é mais grande, é espiritual. E os olhos dele, diz aí, que estavam como que impedidos de ver Jesus, a promessa, o corpo ressurreto, glorificado de Jesus. Não é lindo nós aprendermos sobre essa questão dos níveis de discipulado dessa coluna? Olha só, continua aí, diz no versículo 17: então ele, Jesus, perguntou. Olha Jesus querendo saber
o que é que eles estão partilhando. E Jesus diz assim: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Que discipulado longo, chato que vocês estão fazendo, cara. Você já vem há horas só lambendo feridas, só falando de coisa ruim, só falando de coisa negativa. Que discipulado é esse? O que é que vocês estão falando? Como se Jesus não soubesse. Mas é porque Jesus, ele tem um jeito dele entrar. Ele não invalida seus sentimentos, porque a questão não é invalidar sentimento, não é simplesmente abolir a alma, mas a questão é ensinar como lidar com os sentimentos. Hoje tem crente aí agonizando porque não sabe lidar com sentimento de raiva, nível de estresse. Toda essa situação que nós estamos vivendo, querido, entenda uma coisa, está nos colocando debaixo de um nível de estresse muito grande. E aí você vai fazer o quê? Jesus vai te ensinar isso através de um discipulado onde ele é convidado. E olha o que acontece. Então ele perguntou: o que vocês estão fazendo? Discutindo pelo caminho. E eles pararam. Como foi que eles pararam? Pararam entristecidos. O que é tristeza, querido? Sentimento. Então prova que eles não estavam sabendo lidar com isso. Eu sei, líder de célula, eu sei, auxiliar, anfitrião, que você está dizendo aí para o seu supervisor: me socorre, porque eu não estou sabendo lidar com isso. Me ajuda, minha alma está angustiada, eu estou aqui desesperado. Por favor, me dá uma ideia. E sabe, Jesus traz essa ideia para dentro do processo do discipulado. Olha o que eles respondem. Eles dizem assim: um, porém, chamado Cleópatra, versículo 18, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e em palavra. Olha o nível de discipulado que eles tinham com Jesus. Era um discipulado só de benefício, era um discipulado só de recebe. Jesus era o profeta, ele profetizava e acontecia. Quantas pessoas hoje estão buscando, eu digo sem medo de errar, quantos líderes estão sem saber interpretar o tempo e estão em busca de profecias? Esses dias alguém ligava, com uma profecia que aconteceu aí para o dia 30, e ele estava angustiado, a pessoa, e dizendo: irmão, o que o senhor acha disso? Eu digo: descarte isso, porque Deus não fará nada sem antes revelar os seus santos profetas. Agora, eu digo para você, o nosso nível de discipulado com Cristo, nossa intimidade com Ele não pode ser só baseada no profético, no que Ele pode nos dar através de profecia, de eis que eu te digo, eis que eu te falo. Não vá em busca disso não, querido. Vá para o seu discipulador, vá para a pessoa que está caminhando com você, vá para o seu líder e diz: vamos orar, vamos trazer Jesus para dentro dessa pilastra do discipulado, eu preciso de ajuda. O nível que eles conheciam Jesus era só no nível profético, era só no nível do poder. Jesus mesmo foi quem disse que naquele dia muitos irão chegar diante dele dizendo: Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônio, nós falamos outras línguas, nós curamos os enfermos. Jesus vai dizer explicitamente: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Olha quanto sério é isso, porque Jesus não chamou os discípulos para relacionar com Ele através de coisas. Ele não quer um relacionamento com Ele baseado em coisas que você pode ter, em poder. Aquele ali é muito poderoso. Quando esse homem prega, quando essa mulher canta, quando isso... Jesus chamou, lá em Marcos diz que Ele chamou aqueles que Ele quis para estar com Ele. Olha isso aí. Ele diz: eu estou chamando vocês só para estar comigo. Por enquanto o nível do discipulado é esse, é de estar. Mas esses dois não, eles chegaram no nível que ele era profeta e que ele era poderoso em obras. Aí, meu amigo, não funciona. Não funciona, porque não dá para se viver só baseado com profecias, com poder, com cura, com milagres. O reino dos céus não é somente isso. O reino dos céus é
tempo destinado para conhecer pessoas, para relacionar. O reino dos céus, a visão MDA, ela fala de relacionamentos íntimos, de maneiras muito gostosas de ser praticada para conhecer outros, para envolver outras pessoas. Hoje está muito mais prático levar as pessoas para dentro de uma casa para participar de uma reunião do que trazer para a igreja. Olha aqui que eles estão dizendo: você não sabe que Jesus, o profeta, o poderoso. Aí ele diz aqui, continua no versículo 20, ele diz: e como que os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí no 21 eles dizem qual era a expectativa dele: nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. Eles estão dizendo: não aconteceu nada. Nós estávamos com expectativa de que ele iria redimir Israel, mas não aconteceu nada. Ele ainda está morto. Eles estavam falando para Jesus, que está com eles caminhando, que entrou nesse discipulado, e eles estão dizendo: não aconteceu nada, você está desinformado. E pensávamos, nós criamos. Querido, deixa eu te falar uma coisa: às vezes nossas decepções maiores com o discipulador, com o discipulado, é porque nós criamos uma expectativa romantizada. Nós não temos uma informação além das dores. Eles não tinham, talvez eles até tivessem a informação depois da morte, mas eles não acreditavam. Talvez hoje, querido, o que você está vivendo é: eu acredito nas promessas, eu tenho as promessas, mas as minhas convicções não são tão fortes. E aqui era assim. Por isso muitos discípulos e discipuladores têm decepcionado, achando que isso não funciona, mas funciona sim, com a motivação correta, com os princípios corretos. Aí continua ainda o texto, que agora nós já vamos entrar aqui no segundo coluna da visão do MDA, é onde Jesus trata com eles de outras questões, e ele diz assim: é verdade que também algumas mulheres haviam visto. No 23 diz: e não achando elas o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo, os quais afirmavam que ele vive. De fato, há também alguns dos nossos amigos, discípulos, verificaram a exatidão daquela informação que as mulheres haviam dito, mas não o viram. Agora aqui no 25 é o segundo ponto que eu quero tratar com você, para a gente já ir caminhando para o terceiro. Ele diz assim: então Jesus lhe disse. Aqui é o segundo ponto. O primeiro é discipulado. O segundo tripé é TSD, tempo sozinho com Deus. Querido, é um momento de você que é discipulador, que é supervisor de célula, que é supervisor de área, de distrito. É tempo de você repartir o seu TSD com esses discípulos para poder encorajar. Você traz Jesus para dentro do discipulado, mas você também libera essa palavra. Olha o que acontece, versículo 25. Então Jesus lhe disse: como vocês são insensatos. Ei, Jesus está mostrando, pontuando para ele a insensatez. O que é insensatez? Insensatez é não aprofundar no discipulado. Insensatez é quando a pessoa não desenvolve crenças profundas que vão sustentar ele no tempo de angústia. Isso é insensatez. Me perdoa, mas se você está aí titubeando em dois pensamentos, querendo abandonar, desistir, é insensatez. Provou-se que o seu nível de discipulado, o meu nível de discipulado, se eu passo por isso, provou-se que era um nível insensato, não era um nível de sabedoria, de profundidade. E Jesus diz: como vocês são insensatos e demoram para querem tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo, olha só, ele vai começando a repartir as escrituras. Ele começa desde o Gênesis, ele passa pela história de Moisés, de como Moisés havia dito que ia surgir um profeta igual a ele, que esse redimiria a terra. Ele passou por Isaías e disse: o nome dele é Conselheiro, Maravilhoso, Pai da Eternidade. Jesus foi repartindo
TSD dele com os discípulos. Aí o que acontece? Olha, presta atenção nisso aqui, no 28, vai comigo aí, versículo 28, Jesus repartiu o TSD. No versículo 28 diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele, Jesus, fez menção de passar adiante, ou seja, Jesus disse com ele mesmo, eu acredito, né? Uma conversa íntima com o Espírito Santo: eu já entrei no meio discipulado, eu já reparti meu TSD, então agora eu vou ver se funcionou. E ele faz que vai passar. E nessa que ele faz que vai passar, olha só o coração desses desesperançados, como é que vai clamar agora? Ele fez menção de passar adiante, versículo 29. Mas eles quem? Os dois, o Cleópatra e o outro camarada, eles o convenceram a ficar. Ei, foi tão bom o tempo sozinho que Jesus repartiu ali, que eles disseram: não vá não, fica. Sabe, deixa eu te dizer algo aqui. Quando você traz Jesus para dentro do discipulado, quando você tem um tempo sozinho com Deus de excelência, você gastou tempo, horas no seu secreto, Deus falou seu coração, você está cheio. Meu irmão, não tem mulher que quer abandonar esse marido, não tem filho que quer sair de casa, não tem líderes que querem ir embora não, porque eles vão dizer: não, fica. Eles convenceram Jesus a ficar. E olha, eles disseram assim: fica conosco, versículo 29, porque é tarde. Eles agora estão preocupados com Jesus. Eles disseram: ei, não vá, é tarde, homem, é perigoso. Ei, quando você tira tempo sozinho com Deus, querido, sabe o que vai acontecer? Você vai preocupar com o reino. Isso que eles estão fazendo com Jesus foi fruto de um TSD repartido de Jesus para com eles. Aí você diz: ah, mas era Jesus, irmão Cláudio, eu não sou Jesus. Ei, a prova de que você está entendendo a visão do MDA é quando você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus, e TSD te torna parecido com Jesus. Ei, quando se reparte tempo sozinho, aí você convence seus discípulos que estão desesperançados, eles vão se preocupar com o reino. Eles disseram: não vá, é tarde, fica conosco. Aí eles dizem assim: entremos para repartir o pão. Aí aqui no versículo 30, eu já vou entrando no terceiro princípio, que é culto doméstico. O terceiro princípio aqui já é culto doméstico, para nós irmos finalizando dentro do horário. Amém? Versículo 30, olha só. Eles insistiram Jesus para entrar, e diz aí no 30: e aconteceu que quando estavam à mesa, olha só, culto doméstico fala de mesa, fala de um pai sentado ali, fala de filhos sentados, fala de uma esposa sentada ali. O que o Salmo diz? Os teus filhos em volta da tua mesa serão como o rebento da oliveira frutífera, e a tua esposa ao teu lado é como uma oliveira cheia, carregada. Ou seja, o culto doméstico é o maior segredo para uma vida de liderança bem-sucedida, irmão. Culto doméstico. Por falar nisso, deixa eu perguntar para você, supervisor de setor, supervisor de área, meus discípulos que estão aí me ouvindo, como é que está o seu culto doméstico? Ei, esposa que está aí me assistindo, coloca aí no comentário qual a nota que você dá para esse maridão pelo desempenho dele no culto doméstico. Coloca aí. Coloca não denuncia ele não, mas conversa pessoalmente, diz: podemos melhorar, meu amor, vamos melhorar. É Jesus aí dando esse princípio do culto doméstico. Aí ele diz: ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Olha, o maior milagre acontece aqui, versículo 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Aí o milagre já está feito. Jesus agora diz: eu preciso ir lá socorrer o Pedro, que é outro que está em conflito.
vou passar o mesmo procedimento. Jesus diz, desapareceu, saiu, porque eles entenderam. E entenderam através de quê? De discipulado, do TSD e do culto doméstico. 3 princípios que vão nos ajudar muito para esse tempo: discipulado, tempo sozinho, culto doméstico. E para nós fecharmos, sabe o que aconteceu? O final da história diz que eles, naquela mesma noite, decidiram retornar para Jerusalém, para esperar a promessa que diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens profetizarão, vossos velhos sonharão, terão visão. Ou seja, eles voltaram para o cumprimento das promessas para o reino. É um tempo que Deus está nos trabalhando. Então, querido, quero deixar essa palavra para o seu coração. Por favor, em nome de Jesus, continua praticando o tripé da visão MDA: discipulado, tempo sozinho com Deus, culto doméstico. Eu quero orar por você, que Deus abençoe grandemente. Espero que essa palavra possa continuar fazendo eco, perdurando no teu coração para a eternidade, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça, porque essa é a tua palavra, e nós acreditamos que tudo que foi ministrado é o que nós nos tornamos, estamos nos tornando. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Obrigado, estamos avançando. Ajude-nos a continuar com esses princípios, em o nome de Jesus. Querido, um abraço para você. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo.